hoje começar com a seleção brasileira, porque ontem à noite o Brasil ganhou do Chile com as calças na mão, como se diz, gol no último minuto, estava perdendo de 1-0, tomou um gol logo nos primeiros instantes da partida. É o goleirão, hein? Nossa, como é que foi o goleiro, essa não, hein? Pô, Joga onde? Joga na Premier League. Joga na Premier League, mas já... E quem resolveu o jogo, o Brasil, ontem? Dois jogadores que jogam no Brasil. No Brasil eu falo O sempre. Botafogo. Seleção, e fazia, eu estava ouvindo ontem pela Globo, o Luiz Roberto contou que fazia 38 anos que um jogador do Botafogo não marcava um gol pela seleção brasileira. A última vez foi o Bebeto em 98. 98. Ah, o Bebeto tava pelo Botafogo em 98. Não são 38 anos. São 38 anos? Não, 36, né? 36. 98? É. 98. Não, 20... Puxa vida, 98. 2008, 26 anos. 26 anos. E um pouquinho que eu falei antes, o 38? Túlio, com a Não sei camisa se do Túlio- Botafogo, fez gol em Copa América. Ou o Donizete, né, também. Ou Donizete Pantera. Donizete Também, também. Pantera. Depois o Botafogo simplesmente não... O Botafogo deixou de ser Emprestou quem? Gonçalves pra seleção? Não, teve o Jefferson depois, goleiro. O goleiro. Jefferson reserva. O só. Jefferson disputou, acho que uma Copa do Mundo ele disputou. É. Uma Copa do Mundo. Como Foi- reserva, não como chegou a reserva, entrar em campo. como reserva. E, bom, eu sei que os jogadores do Botafogo, o Igor Jesus e o Luiz Henrique, ontem resolveram a partida, porque estavam enroscados o jogo, Muito. contra uma seleção muito fraca, seleção do Horrorosa. Chile. Fraca mesmo, um goleiro ruim, não um goleiro... Não é o titular, né? O titular Que não é o Aires, titular. Joga no... É. No Racing. No Racing. Racing. Que vai enfrentar o Corinthians, né? Sim. Mas o Brasil ganhou e dá uma respirada numa eliminatória que não tem a menor chance de ficar fora, né? Com o Chile e qual é a outra seleção? Peru. Peru. Que são as duas Não dá. últimas colocadas. São times muito fracos mesmo. E o Brasil acaba conseguindo uma vitória para algum alívio aí do Dorival Júnior. Mas futebol que é bom, nós não vimos nada, gente. Quesada, não vimos nada. Então ontem eu brinquei lá na Rádio Band News, Flavinho, Sormani, Facinque, amigos, que eu vou mudar, a gente faz essas vou mudar meu nome para Leonardo se o Brasil ficar fora da Copa. Eu falei antes da transmissão, Não vai. 3 minutos de jogo, o Chile faz 1-0. Falou, 3 tava minutos não, brincando. 1 minuto e 10. 1 minuto. Eu falei, rapaziada, tô brincando, meu nome continua Leandro, né? Agora sim, 1 minuto e 10, né? O cruzamento em cima do Abner. O Abner ontem, gente, se borrou totalmente vestindo a camisa Mas da falaram que seleção jogou bem. brasileira. Eu falei, tô tentando enxergar. eu não, sinceramente. Onde não achei que ele jogou bem? ele jogou Eu tô mal. tentando Ah, enxergar. não, ele falhou no gol da seleção. Mas ali não falhou no gol, ele fechou. Não tô dizendo faltou, que ele... Foi Não, uma compactação. Foram 3 erros, ali. ó. Cruzamento do Abner, Sormani. O Danilo não acompanhou o Vargas. Não acompanhou. Danilo, não. O Vargas, que a gente ficou falando mal dele. Falando ontem, mal. coitado. E eu lembrei Não, de é uma vocês. proeza, Eu tomou lembrei o de gol do vocês. Vargas, é Eu uma lembrei de proeza. todos vocês na hora. Uma proeza. E uma outra coisa. A cabeçada do Vargas Foi fraco. foi uma cabeçada fraca. Era uma Ele recuou a bola... bola pro goleiro. Era uma Mas o bola... nosso goleiro é o melhor goleiro do mundo, não é isso? Então, falhas e Dizem, falhas né? e falhas e Dizem, falhas. né? Dizem, né? A bola foi fraca, Quesada. O Zé Era aquela Flávio. bola que dava Sim, pra sim. pegar sem pular, Sem inclusive. pular, Se sem estica pular. o braço, você pega. O André e o Paquetá foram muito mal. O Rafinha não funciona pelo menos na seleção, não funcionou como armador. O Rodrigo, sou fã do Rodrigo, tá? Mas fez uma partida abaixo do que ele pode realizar. O Rodrigo é muito mais jogador do que a gente viu na seleção. E aí vamos aplaudir. Bom, o Savinho fez a jogada do gol, né? O Martinelli entrou, tocou pro Bruno Entendi porque Guimarães. o Savinho saiu. Também não. E aí, é que ele tinha que dar chance pra mais gente. Tal. Não colocou o Endrick, pela enésima vez ele não colocou o Endrick. Até um ouvinte lá Aí nós mandou, estamos falou, vendo, não é desculpa, possível, ele o deve ter Dorival saído com a com- filha do Dorival. ele Dorival com o depois, vestido Não, tubinho, mas não né? colocou o Endrick, que eu digo na volta do Não é? segundo Não, tempo, né? não. O Dorival com o vestido tubinho, que é, a nova moda hoje. Que fique claro, não colocou o Endrick na volta do segundo tempo, que eu acho que ele poderia ter feito essa alteração. Agora, o Luiz Henrique fez a jogada do gol, né? Ninguém deu combate, Ninguém deu combate, fez o que tinha que fazer. chutou, Uma fez o ótima gol. seleção chilena. A seleção tá classificada, gente. Não tem como ficar fora. Hoje tem Uruguai e Peru. Uruguai e Peru. Não vai mudar nada na classificação aí da seleção Nós temos uma brasileira. classificação, não temos? Temos os jogos e a classificação, estamos aí. Eu esqueci minha cornetinha verde e amarela, que tá lá na sala, porque eu ia... problema, ainda É lá do movimento verde e Pô, amarelo. né? sim. Vamos lá, vamos ver os resultados, Michelete, e a classificação da eliminatória. Olha. Esse é o time que entrou em campo aí, Sormani. Esse é o time... ó, hoje em dia o jogador não pode nem ficar agachado, porque senão machuca o joelho. Ah, sim, é verdade. Eles não dobram o joelho. Não. Antigamente todo mundo ficava ajoelhado. Agachava. Todo mundo ficava. O pessoal ficava na linha de baixo. É só pegar uma foto aí do... Pega uma foto da seleção brasileira de 70. Pronto. Foto da seleção brasileira de 70. Tá todo mundo agachado. Hoje em dia os caras ficam assim. Eles ficam semi-agachados. Assim não dá pra ouvir você, Sormani. Tá tudo bem aí?
Vai dormir, pô, tá tudo bem. Tá tudo bem. Classificação, os jogos Não, depois, às né, vezes, Michelete? dependendo do dia comigo, se eu fizer isso aí... Argentina e... Facincani, a Argentina empatou com a Venezuela ontem, continua na liderança, 19 pontos. A Colômbia foi derrotada Pela Bolívia. com um golaço do Miguelito e o Sormani Não, aliás, esses vai dois jogos, explicar hein? por que é que... Soteldo, hein? Deixa eu falar, Facincani. Porque é que o Miguelito não joga no Santos, né? Hoje eu teremos quero ouvir Uruguai e Colômbia, perdão, Uruguai e Peru. O Brasil vai a 13 pontos, sobe para a quarta posição. O Equador ontem empatou. Foi isso? Empatou com o Paraguai, não é isso? Isso, 0x0 em casa. Nossa. Empatou com o Paraguai. A Bolívia, como eu Paraguai disse, vem de duas- ganhou o Brasil, jogo, isso aí. foi a 12 pontos e deixa a Venezuela em sétimo agora para a área de repescagem com 11. A repescagem na sétima posição, isso é uma aberração. Demais, né? Paraguai, parece NBA. Paraguai, oitavo, o Chile, nono e o Peru, décimo. Por exemplo, depois que acabam as eliminatórias, Paraguai, Chile e Peru fazem o quê, Um Flavinho? triangular. E aí, o que Quantos acontece? classificam pra Copa? Classificam 3. Mais 3, né? É que a diferença é só a ordem dos jogos, é isso? Exatamente. Bolívia 1x0 então na Colômbia, gol do Miguelito. Ontem no El Alto. Cara, é engraçado, eu tava vendo esses Perto os do aeroporto. lances. Não, as sombras são tão alongadas, né? Não sei se tem a ver com a posição do... Não, o Facincani mandou uma Solta. mensagem pra mim ontem. Não. Tá errado os caras falando. O jogo não é alto, é el grande. Eu falei, não é. Não, é alto, não é grande. É alto. Grande é outra coisa, Facincani. Venezuela e Argentina, como eu disse, que é grande? 1x1. O jogo começou atrasado, porque choveu muito e o campo estava encharcado, mas no fim das contas Também não consegue nem dar um campo pra Argentina jogar, né? O Deu- Messi reclamou. deu pra acontecer o jogo. Maturi. 1x1. Não, Gol da Venezuela no cruzamento do Soteldo. Cabeçado do Rondon, esse cara faz gol. Ele tá na Inglaterra ainda ou não? Não, o Rondon, ele tinha ido pro México. Aí, tá vendo aí? O Enzo não Entendeu? sabe. Mas ele tava no sabe? River Plate, aí o River Plate trocou o Borja pelo Rondon. Ele tava, não lembro dele no River, não. É? O Equador, então, já falamos, com o Paraguai 0x0, Chile e Brasil 2x1 pro Brasil e Peru e Uruguai. Ué, é hoje esse jogo, gente? Esse jogo não é hoje, É Michelete? hoje, é hoje. É hoje. Peru e Não, Uruguai. Peru e Uruguai é hoje, não tem nada de 1x1, não. Tá 1x1 aí no... Olha, pode tá errado ter isso aí, um- por favor. Pachuca, falei pra você, vem na minha. Vamos tirar. Eu acho que tem. A gente tá com informação privilegiada. aí, Privilegiado, meu. o jogo vai ser 1x1. Tá Voltemos bom, vai à acabar seleção 1x1. brasileira. Sormani, então, aquilo que nós estávamos falando, vai classificar, né, Quesada? Não há Vai. nenhum risco Ora. disso acontecer. Mas a gente fica chateado de ver a seleção brasileira jogando tão mal. Faz muito tempo que a gente não vê um jogo bom. Aliás, os dois jogos bons que a seleção fez com o Dorival Júnior, salvo o engano da minha parte, foram esses aqueles mesmos. jogos contra a Espanha e a Inglaterra. O resto, gente, é uma preguiça, é uma falta de E é criatividade. a coisa mais curiosa, né? Quando ele teve menos tempo para fazer algo, ele fez muito. Ele teve 7 dias, nem 10 dias com a seleção. Pô, você ganhar da Inglaterra. Em Londres. A Grécia ganhou ontem. Não, tudo bem. Não, tô zoando, Não, mas mas- assim. Isso também é verdade. E um Wembley. Depois ganhar da Espanha. E as duas seleções. Empatou, né? 3x3, né? Desculpa, perdia e empatou, como se fosse uma Isso, vitória. exato. E os dois que disputariam depois a final da Euro. Ontem, duas coisas importantes pra gente analisar, tá? Vou levantar a bola aqui. O Marquinhos falou, não, mas tem muita coisa boa pra gente ver na seleção. Tem. A parte que se refere ao Marquinhos, embora ele não tivesse culpa ontem, não tenha tido culpa no gol, o Brasil tomou 9 gols nessas eliminatórias. Flavinho, Facincani e Sormani. Sabe quantos de bola aérea? Quantos? 8 de 9. Eu acho que esse é um negócio pra gente analisar. 8 de 9. O Brasil toma 9 gols, 8 de bola aérea, a defesa é uma porcaria. Então, enfim, é posicionamento, é treino, é um monte de coisa. Agora, gente, 8, pra mim é muito isso. Eu tô falando só de eliminatórias, tá? 8 bolas aéreas dos 9 que o Brasil... Cretino. E uma outra coisa pra gente discutir que eu acho legal, uma cretinice. Ontem, o Dorival foi numa vibe que é totalmente errada. Tipo, meio que arranjando uma desculpa que ele não pegou o ciclo completo. Dorival, não existe essa coisa de ciclo completo na seleção. O Feola assumiu a seleção brasileira 2 meses antes de ser campeão do mundo em 58. O Aimoré, 1 ano antes de ser bicampeão do mundo. O Zagallo, só em março de 70, assumiu a seleção. O Parreira assumiu a seleção em 91, depois do Falcão e do Lazzaroni. Não teve ciclo completo. E o Felipão quase não levou a seleção para a Copa do Mundo e assumiu depois aquele turbilhão que tinha Luxemburgo, um jogo só do Candinho e depois do Leão. Então, se for ficar com essa desculpa, ô Dorival, máximo respeito por você, acho que você tem que continuar até a Copa do Mundo. Cai fora.
Isso não pode ser desculpa, meu velho. O Tite pegou a seleção nas eliminatórias na terra arrasada, como se falava, e fez uma campanha fabulosa. Depois deu aquela cagada lá, perdeu pra Bélgica. Não existe obra pronta, existe resultado. Porque... Desculpa, é muita desculpa. Vamos pegar o exemplo, vai. Os últimos campeões. O Scaloni pegou meio de ciclo, correto? E com uma baita confusão na Argentina. Ela se mudou 3, 4 vezes o presidente lá da... Sim, então Scaloni campeão, meio de ciclo. O Deschamps pegou ciclo completo na França. Ganhou e perdeu. Ganhou e perdeu, mas pegou ciclo completo. Fiz 2 sinais, né? Aí a gente volta em 2014. O Low, ciclo completo na Alemanha. Também ganhou e perdeu. 2010, Del Bosque, meio ciclo na Espanha. Campeão. Porque 2008, campeão da Euro. Aí que chegou na semifinal. Então, exato. 2008, chegou na seleção. 2008, o Aragonês ganha a Eurocopa, sai, entra Del Bosque campeão da Copa do Mundo. Então isso é desculpa, entendeu? Tá? 2006... A Itália, meio ciclo. Lipe pega no meio porque 2004 a Itália é eliminada. Lipe é parente seu, né? Marcelo Lipe. Marcelo Lipe. Porque em 2004 a Itália é eliminada da Eurocopa com o Donadoni. E aí ele pega meio ciclo para ganhar 2006. Não há fórmula pronta. Não, tem fórmula pronta sim. O que a gente quer dizer é o seguinte: o que tudo isso mostra é o seguinte. E quando os treinadores não têm a oportunidade de botar o dedo, tudo funciona porque fica com os jogadores no campo. Quando eles ficam muito tempo com a seleção e eles começam a fazer isso, compacta, não sei o que lá, patati, patatá, nada funciona. O Carille no Santos. O Santos bateu o final do Campeonato Paulista. Perdeu o Palmeiras na decisão. Que é mais time que o Santos. Pô, mas aquele time era espetacular. E por que agora não joga? Porque naquela época não deu tempo do Carille botar o dedo dele. Porque fazia pouco tempo que o time tava jogando. Entendeu? Por que aquela seleção, essa mesma seleção, jogou bem contra Inglaterra e Espanha? Porque não tinha dado tempo ainda do Dorival meter o dedo dele na seleção brasileira. Por que o Brasil ganhou em 2002, o último título da Copa do Mundo? Porque o Filipão pegou em cima da hora. Em 70 foi a mesma coisa. Em 94 foi diferente. O Parreira teve tempo. O que aconteceu? Foi a pior seleção das seleções campeãs do mundo. Então é isso aí, gente. Deixa a boleirada jogar bola. Deixa a boleirada jogar bola. E vamos parar com esse negócio de ficar convocando o jogador da Premier League. Porque o jogo de ontem foi resolvido pro Brasil por 2 jogadores que atuam aqui. E 2 jogadores que jogam na Europa. O lateral direito, que está na hora de... Chega, Danilo. Chega. E o goleiro, que é de Premier League, os 2 falharam no gol. O Brasil tomou 8 gols de bola aérea e 9 sofridos na Copa do Mundo. Qual é a dupla de zaga do Brasil? Marquinhos do PSG e o Gabriel Magalhães do Arsenal. Chega desses caras. Você nunca vou me esquecer dessa frase sua. Nunca vou esquecer. É lapidar. Já que é pra perder, vamos perder que os caras estão aqui. Ah, senhor Mani, mas depois é vendido. Se for vendido, não vai ser mais convocado. Exatamente. Não vai ser mais convocado. Você decide. Tá? Então tá lá hoje o Estevão. Aliás, Estevão. nós vamos fazer depois um exercício aqui pra escalar uma seleção só de jogadores que atuam no Brasil. Vamos. De novo. Depois eu queria Só das jogadores que atuam no outra coisa que eu Brasil. queria Porque falar. nós estamos vendo um bom campeonato brasileiro esse ano, com bons jogadores, uma boa disputa. Você me deu um ali, bom times gancho pra novos até e lembrar tal. de um comentário que eu preciso fazer também. Só pra encerrar. Eu acho que você tem que pegar jogador que tá na Europa, cara que é bom. Por exemplo, o Endrick é um menino que tem potencial. Ok, é novo. Vini. Mas Vinícius Júnior Rodrigues e o Rodrigo tem que ir. O Neymar recuperado tem que ir. Não adianta, gente. Todo mundo desce a lenha no Neymar. Sem o Neymar, piora a seleção. É um time sem protagonista. Exatamente. Time que você olha- Piora. Não adianta. Se supervalorizam os comuns. Exatamente. Sem respeito. Gente, pela... Porque por mais que a gente olhe, Aí, por exemplo... como é que você vai reclamar que o Vini não faz gol, que o Rodrigo não faz gol, que o centroavante não faz gol, seja lá ele quem for? O nosso jogador de meio campo cerebral é o Paquetá, gente. Cara. A seleção brasileira nunca esteve entregue. A camisa 10, entre aspas, da seleção brasileira nunca esteve entregue para um jogador tão medíocre como esse Paquetá. Por que o Gerson não jogou ontem, elogio. hein? É. Hein? Por que o Gerson não jogou? Porque o Dorival Júnior é teimoso. Porque o Gerson é um jogador que queria mais do que o Paquetá pra jogar nessa posição mesmo. Exato, e ele bota o Gerson ontem, ele colocou como segundo volante. Pô, joga o Gerson. Tá todo mundo vendo o Gerson jogar no Flamengo. Ele joga lá na frente, gente. Ele chega na cara do Ele gol. tá armando mais com a Arrascaeta. É que quando ele coloca o Gerson, ele ainda manteve o Rafinha no time. Então, ele coloca Bruno Guimarães e Gerson e tira a dupla André e Paquetá. Mas eu gostei da entrada do Gerson.
e do Bruno. Ontem eles movimentaram muito bem esse meio-campo. Concordo com você. Buscando o jogo. O Gerson tem que ser titular, o Bruno deu passe pro gol do Luiz Henrique. Funcionou ali como um assistente. Isso não pode ser desconsiderado. Eu não tô dizendo que eu sou fã do Bruno, né? O Bruno do Atlético Paranaense, inclusive, acho que jogava mais do que esse, ou pelo menos despontava para ser mais do que ele é. Mas o fato é que essa dupla Gerson e Bruno, ontem, tá? O recorte de ontem, essa dupla funcionou muito mais do que André e o Paquetá. Isso é fato. E o Paquetá tá suspenso no próximo jogo. Desculpa, hein, com todo respeito, hein? O André não tem nível para jogar na seleção brasileira. Não tem nível. Não tem. Ele joga no Wolverhampton. É o lanterninha da Premier League. É igual o João Gomes. Os dois jogam juntos. Limitados. O time que tem mais brasileiros na Premier League é o Wolverhampton. Tem 4. É o lanterninha do campeonato. Não, e assim, eu acho que ontem fica... É quase o time que tem mais jogadores na seleção. E Flavinho, o Flavinho, Quesada e Sormani, o clube é uma coisa, é dia a dia, é treino, aí o cara põe a ideia dele. Seleção, ela precisa trabalhar de uma outra forma, até pela rapidez. Qual é a outra forma? É você buscar entrosamento com bons jogadores, tá? Como é que você busca entrosamento? Eu vou voltar ao mesmo exemplo que eu dei dos treinadores, tá? A Alemanha campeã em 2014. Base, Bayern de Munique. Você tem uma base, você tem um time Bayern de Munique, Qual que era seria o time o grande do time Brasil hoje? Calma aí, deixa eu só terminar. A Espanha, base, Barcelona, com a filosofia Barcelona, um ou outro, do Real Madrid. A Itália, em 2006, o que ela fez? Pegou alguns jogadores da Juventus, do Milan, mas ela deixou de jogar um futebol que ela queria inventar, que a Itália ficou, vamos tentar jogar mais pra frente, mais leve. Não, a Itália jogou como Itália. Feio ou não, mas jogou como Itália, foi campeã do mundo. Vamos jogar do jeito que a gente sabe jogar, tá? Ponto final. E o Brasil, ele não tem entrosamento, porque os jogadores jogam completamente diferentes uns dos outros. Na seleção, jogam completamente diferentes daquilo que eles atuam em clubes. E ontem o recado dado foi o seguinte, de que atletas que se conhecem, mesmo que um pouquinho, podem decidir. E ainda assim o Dorival, ele sabotou o que poderia ser o melhor entrosamento do Igor Jesus com o Luiz Henrique. O Igor não tá bem, mas se você coloca o Luiz Henrique, agora eu vou deixar o cara, porque os caras jogam junto no Botafogo. Então você pode pegar alguns jogadores hoje. Qual é o melhor time que tá atuando no Brasil? Botafogo? Tá jogando bem? Tá jogando o futebol que a gente gosta de analisar? Pega 4, 5 no Botafogo e bota na seleção. Qual é o problema? Não vai mudar nada, o nível é o mesmo. O Alex Telles é diferente do Abner? É claro que não. Acho que o nível é até melhor. O zagueiro Lá, vamos lá. O Adrielson chegou agora. O Adrielson é muito diferente do Marquinhos. Não é diferente. Você tem a camisa da seleção, o Botafogo, o Arthur Jorge treinando. O Brasil que se classifica nessa eliminada, pé nas costas. Entendeu? Se pegar o Gregory ou o Marlon Freitas, muita diferença do Bruno e Guimarães. Não tem. Do André, não tem. Estavam jogando até ontem aí, um do lado do outro. Sabe? Pelo menos um concorrendo com o outro. Não tem. Então você pega uma espinha dorsal de um time bom e coloca pra jogar e acabou. Qual é o ataque do Botafogo? O Igor Jesus, fazendo gol pra caramba. Vai lá, moleque. O Luiz Henrique, vai lá você. Lado esquerdo é o outro menino lá, o Savarino, que não é brasileiro. Então você coloca o Vinícius Júnior. O camisa 10, do Botafogo é o Thiago Almada. Vamos tentar, então bota o Gerson ali, que já tá inserido no futebol brasileiro. Então você monta uma seleção com uma espinha dorsal, com uma base, de um clube que está jogando bem no momento. Vamos montar nossa seleção. Se for o Corinthians, um dia vai ser o Corinthians, o Palmeiras. Em cima de final. Veio uma mensagem aí que o Paquetá está indo pro City. O Paquetá tá indo pro City, não é pra ser protagonista. Pra ser mais um. Primeiro que ele não tá indo pro City. Na seleção brasileira ele é protagonista. Primeiro que acabou a chance dele pro City. Não vai pro City. Não, tá essa história. Essa daí, o Paquetá era pra estar. Era, mas não tá. Viu, Luiz Gustavo? Não é. E se ele for, o protagonista do City, não vai ser ele. Ele vai ser mais um, se é que ele vai ser titular. Entendeu? O protagonista lá é o De Bruyne. Eu tenho críticas. Mas é melhor que ele, né? É melhor que ele, óbvio. O Haaland, o Rodri, esses caras... O Paquetá não vai chegar lá com esse status. Não, e o rapaz escreveu assim, que o Dorival tá procurando opções. Gente, o Paquetá jogou Copa do Mundo, já não é um teste, mas o Paquetá é isso aí que a gente tá vendo. Não vou querer crucificar o rapaz e virar a era Paquetá, que nem virou a era Dunga, né? Mas ele já é um jogador que todo mundo sabe mais ou menos o que dá pra fazer. E é isso aí, não é muita coisa. Ele é forte na seleção porque é titular absoluto da seleção com o Tite. E o Diniz ficava chorando nos cantos da CBF porque não podia convocá-lo
E naquele momento teve a decisão de, olha, não vamos, tem uma investigação, não vamos levá-lo, entendeu? Eu realmente, olha, eu não entendo nada de futebol, porque quando eu vejo essa paixonite pelo Paquetá, eu fico até desconfiado, sabia? Também. É porque assim, é Danilo, tanto interesse que, O Micheletti me lembra aqui sobre o Danilo. O Danilo é o capitão dessa seleção, né? Hoje. E o Micheletti lembrou, na verdade eu que lembrei, o Micheletti depois só confirmou, que o Danilo foi levado para o Santos pelo Dorival. Do América Mineiro, jogava na América. Eu lembro que eu acompanhava muito o Campeonato Mineiro na época, e quando o Danilo... o homem de confiança dele, o Dorival já falou. Inclusive, ele era do abandonar. América, ele tinha 20 anos quando ele chegou no Santos. E Ele chegou em 2010, com o Dorival. 2010. Depois ele foi campeão em 2011 Foi. com o Muricy. Entendeu? É o que Ele eu tô foi falando campeão da assim, ó. Libertadores, mas jogando como 8. Porque o lateral direito era o Jonathan, e ele revezava. No jogo final, ele não ia jogar. O Jonathan se machuca. Se machuca, aí o Muricy coloca o Danilo de lateral direito e ele Lá entra. ele fica. Entendeu? E ele faz o gol. O Jonathan, ele vem emprestado da Inter pro Santos, não foi uma coisa assim? Eu Ou não ao lembro, contrário? eu não Porque ele lembro, era do Cruzeiro, vai pra Inter, acho que o Santos traz, é isso, né? esse era um mesmo, bom jogador, era um bom é. jogador esse menino. Não era também nada demais, mas era bom jogador. Mas de qualquer maneira o Dorival trabalhou com Então, ele. trabalhou com o Danilo no- gente, o que eu tô O dizendo... Danilo não é mais lateral. Ele é zagueiro, né? Quando joga de zagueiro, invertido lá do outro lado, né, Agora pela esquerda. pela esquerda. Ele ia abandonar a seleção, ia se aposentar da seleção, e o Dorival, isso é um bastidor. O Dorival falou, não, continua com a gente aqui Dorival, pela mais um, experiência. hein? Parabéns, Agora, hein? ontem teve Parabéns, hein, Dorival? ontem teve 2 lances que pra mim mostram que o Danilo precisa... Parar. Enfim, eu não quero acabar com a carreira de ninguém, mas assim... Não, na seleção. Ele não marcou o Vargas, isso é fato, tava aí no lance, e ontem ele foi fazer uma tabela com o Gerson, em vez de ir pra frente, ele tenta recuar a bola. Quando ele tenta recuar a bola, ele dá aquela escorregada e dá o contragolpe pro Chile. A sorte é que o Chile... Era o Chile, né? Era o Chile. Então, quer dizer, não é mais aquele jogador que tem a ideia do 8, né? O cara que atacava, que ajudava a construir jogada. Não consegue mais fazer, mas a marcação... Se ele fizesse a marcação perfeitamente... Ontem o Brasil não teria tomado o gol do Chile, não teria sido da forma como foi. Então ele não consegue fazer nem o básico para um jogador de defesa, que é marcar. Ele pode até perder a jogada do Vargas, acontece. Grandes jogadores na posição. às Danilo, vezes, em resumo, perdem Danilo é o Marcos Rocha da seleção. Quando o Palmeiras é da seleção. eu não queria dá falar mais, isso chega. para não cutucar você. Chega, mas é o famoso assim, já deu, parabéns, ótima Vou carreira falar, na o seleção. Mike pra mim é mais jogador do que o Claro, Danilo, mas o Mike nessa também posição não aí. se mas ajuda, o Mike né? não joga. Mas o Mike também não se ok, ajuda. ok. Mas não se A gente ajuda. acha que... Mas é vive mais machucado. jogador. Vive Entendeu? machucado. Mas, cara, a gente fala de Machucado questão. tô Por eu. exemplo, o miolo de zaga da seleção. Léo Ortiz e o Léo Pereira muito diferente do que tem? Óbvio que não. Já se conhecem, estão jogando juntos. Você tem um baita de um zagueiro, o outro também pela Aí, esquerda. pelo entrosamento, Aí eu você- levaria essa dupla. Então, você mete essa dupla, bota o Gerson ali na frente que já conhece. Dava pra pensar num time... Claro que dá. Vamos fazer lá... Vamos lá, escala a sua seleção titular, só titular, não dá pra fazer 22. É duro, né? Com os jogadores 11 que jogadores. jogam aqui. Não, por exemplo, Eu pegaria- meu goleiro seria o Hugo Souza. Hugo Souza. Seria Acho o seu? que sim. Não, Você não gosta, assim, você queria botar o Everton. Não, porque- o Everton é um goleiro seguro, de verdade, eu o acho. Hugo Souza não também vejo nenhum problema Não, mas no tudo Everton. bem. O Hugo Souza ou o Everton. Temos goleiros no Brasil. Temos Ou- goleiros. Mesmo o Bento que tá jogando fora, eu acho ele muito Não, O talentoso. John falar- tá jogando no Botafogo. Vamos Se falar- der O dor John tá de jogando barriga Babu. em todo mundo, tem o Vamos Fábio. falar só de jogadores que estão no Brasil. É. O John, até o João do Botafogo. Dá tênis goleiro é fácil. O Everton, John e o Hugo Souza. Lateral direito. Tem o William do Cruzeiro. Eu tinha restrições a ele. Tá jogando direitinho Mas tá no jogando campeonato. direitinho. Tem o William do Cruzeiro. Tem o Mike. Se quiser Mike. voltar a jogar direito. Tem o Fagner, tem o... O Fagner não. Não, Fagner, pelo O Fagner amor de não dá Deus. mais. O Fagner não dá mais. Pelo amor de Deus. Mateuzinho também não dá. Não. né? Não Vai, sei. digamos, o William do Cruzeiro. É pior do que o Danilo? Não. esteve Quem na é o seleção. lateral direito do Botafogo? É o... Não, Botafogo é o Sará, Mateu como é que é? O Vitinho chegou agora. É o né? Vitinho, É, o tem o Vitinho, Mateu é o Vitinho. Ponte, enfim. É Mateu Ele chegou Ponte. agora. Mateu Ponte, Uruguai. Vitinho daria pra ir Vitinho pra chegou seleção? agora. Não, Chegou ainda agora. não. Não, Ainda nem não. pra- Então tá bom. deu O pra- William, vamos William com o William. foi convocado na anterior aí. Foi. por ele. Sim, sim. Foi pra seleção. Também, já tem uma convocação. Zagueiro, a dupla de zaga do Flamengo é muito boa. Muito boa. Ó, você tem 3 zagueiros no Léo e Flamengo Léo. que poderiam estar na seleção. Ortiz. Fabrício Bruno, que foi convocado, Léo Ortiz e o Léo Pereira. Esses 3 poderiam estar na A seleção. minha pra zaga fazer seria isso. Léo Léo e Ortiz, Léo. pra Dá mim, é pra fazer uma titularíssimo da seleção. Lateral Pra mim seria esquerdo. Lateral esquerdo tem, acho que Arana. tem 2, Arana e Ayrton Lucas, Arana, que jogam pra aqui mim, no Arana. Brasil. Eu São bons sinceramente, nenhum dos dois.
Nenhum Não, dos... mas nós temos que escolher alguém que atua aqui no Brasil. Porque quem tá jogando lateral esquerdo? Tem o Alex Telles ainda do... o Alex Telles, tá no Botafogo. Foi ontem, não Pronto, entrou. E bota o o Arana foi chamado e o Alex no lugar dele. Pra mim, Arana. Tem lateral esquerdo. Tá, um Alex Telles. tem. Não é que tem, mas beleza, ok. Tem um Alex Telles aí que é mais Volantes. experiente. Eu colocaria os dois do Botafogo. Coloca a dupla que tá funcionando hoje. O Gregor e o Marlon Freitas estão jogando muita bola. Muita bola, não devem nada a ninguém. Tá entrosado, sabem como se posicionar em campo. Pra quê? E, aliás, é uma posição que ela é cirúrgica no futebol. Isso aí ainda tem o Breno Bidon. Do Corinthians? Sim. Mas Tem o Gerson. Tem o Gerson. Não, aí você bota Vamos o lá. Gerson. Quem mais que poderia jogar nessa posição? Não, eu Brasileiros. colocaria só um desses do Botafogo e o Gerson. Porque aí tem que ter um Mas eu cara colocaria o cerebral, Gerson não. lá na frente. Pode ser, exato. Colocaria o Gerson lá na frente. Entendeu? O Gerson tá jogando muita bola. Ou então você joga com um volante só. Não, volante só, Gerson mais um cara de criação e 3 no ataque. Bom, que seja, vai. O Sormani coloca o Gerson, eu colocaria os dois do Botafogo, entendeu? Mais o Gerson. Então, o Gerson como meia, tá? Porque o Não, Gerson, pode na ser os verdade, dois, ó. o Gerson E na frente você tem Luiz Henrique. Estevão e Igor Jesus. O Luiz Henrique e o Estevão se confundem. Não adianta a gente querer fazer essa mágica, porque depois no jogo não dá certo. Estevão ou Luiz Henrique? Nós temos que escolher. Entendeu? Porque nós criticamos os outros, nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas o Estevão pode jogar dos dois lados. O Abel cismou com ele só na direita. Eu nunca vi ele jogar pelo lado esquerdo. Eu tô dizendo pra você, eu nunca tô dizendo que ele não joga. Já fez até gol pela esquerda no Palmeiras. nunca vi. É que o Abel nunca só vi. põe ele pela direita. Bem. ok. Ele é um jogador lá direito. Entre o Estevão e o Luiz Henrique, hoje eu coloco o Luiz Henrique. Ele tá... O Igor Jesus é o centroavante. Tá resolvido. Falta um cara pra jogar pelo lado esquerdo. Bota o Vini Júnior, só pra gente deixar alguém de fora. Não, você pode pegar quem? Quem que tá jogando do lado esquerdo? Bom, tem um jogador pra mim. Bruno Henrique. Pô, Bruno Henrique. Mas Bruno Henrique. Quer ver? Que é experiente. Ou então, você pode devolver um jogador pra posição onde ele rendeu melhor. Que é o Scarpa, que tá jogando torto no Atlético Mineiro, joga ele pela Dá esquerda. pra fazer um bom time no Brasil, sim. Você tem o Matheus Pereira, que tá num momento ruim, mas é um bom jogador. Porque é isso que o Sormani fala. Você tem jogadores em times de ponta do Brasil, em times de ponta do Brasil, Flamengo, Palmeiras, o Botafogo. Michelete, o Garro não dá, Michelete. O Garro é argentino, Mas o Michelete. Michelete é impressionante. Toda Ele lá, fala você do viu? Corinthians. O Garro! Jogadores de ponta, de times de ponta do Brasil, não são piores do que jogadores da Claro que periferia do campeonato inglês. Claro que não. Desculpa, com todo Não são, respeito lógico à que não, Premier pelo League. contrário. Porque se os caras fossem titulares do City, né, do Real Madrid e do Bayern de Munique, ok, você fala, pô, esses caras são bons. Mas Ô, o cara Flavinho, que é titular o do protagonismo, Wolverhampton, né? Você vê, a revista Placar fez uma matéria aqui, inclusive o Neto ontem citou essa matéria, é do quarteto da Copa de 2006, né? Aí você pegava Kaká Milan, protagonista... Não, bola de ouro. Bola de ouro, não tinha ninguém melhor do que ele. Adriano jogava onde? Inter. Inter de Milão. O Ronaldo, Real Madrid. E mesmo no meio das férias era o grande cara. Ronaldinho, Barcelona. Ou seja, os dois... E ainda tinha o Robinho que... Real Madrid. Real Madrid. Que ganhou posição aí. Inclusive o Robinho ficou fora de um dos jogos. Ele era o cara que estava melhor Aí você jogando tinha Zé Roberto, Bayern de Munique. Zé Roberto, Gilberto Silva, Arsenal. Emerson. Real Madrid. Jofu, Roberto Carlos. Eram jogadores Zida. que atuavam fora do Brasil, mas Em clubes jogavam em clubes de gigantes. ponta, gente. Não, Eram mas Mas protagonistas os nossos do jogadores futebol não jogam em clube de pontas hoje, porque eles são ruins. Exato. É isso. Porque se eles fossem os nossos jogadores bons, jogam no Real Por Madrid. isso que eu falo da limitação Quem que da a gente geração. tem de Entendeu? protagonista hoje? Nós temos Entendeu? Vini e Rodrigo no Real Madrid. Quem que joga hoje no City? O nosso goleiro. Então, mas não é Goleiro. mas não é protagonista. O Brasil tá? nunca foi conhecido por ter uma escola de grandes goleiros. O Fred jogava no Lyon. Sim, mas o exatamente. Lyon era o maior Era. clube francês da época, batia toda vez pelo Não, menos acho que ele tá quarta de só Champions. lembrando, ele não tá criticando. Juninho Lyon vinha de- Pernambucano. Juninho Pernambucano jogava com ele lá, jogou na Lyon. seleção também. O City, que é um dos maiores times do mundo, tem brasileiro lá? O goleiro. É. E o protagonista não é brasileiro. Liverpool, que foi treinado pelo Klopp, etc. Protagonista não é brasileiro. O Savinho Goleiro. joga no City. O Savinho joga no City. Sim, joga? mas não é protagonista. Não é o protagonista. Não Não é o está. melhor jogador do... Os 3 times grandes da Itália, Juventus, Milan e Inter. Você não tem um brasileiro que Nenhum você fala, brasileiro. pô, esse é o cara. Real Madrid, você tem o trio Só, lá. aí sim. Barcelona não Barcelona tem o Rafinha. Mas não é protagonista. Né? Então, quer Gente, dizer, é o seguinte. protagonista. Gente, não é que é o seguinte, parece que eu tô falando. Não, é o seguinte, vamos lá. O que eu acho, a Europa, já falei isso várias vezes, está matando o nosso futebol. Ontem eu fiquei olhando o jogo, foram poucas as vezes que um jogador driblou. É só toque. Só toque. Toque pra trás, hein? Nossa, Toque, que toque, irritante. toque. Só isso, não sai disso.
Assistam, vocês, Enzos. Assistam jogos do Brasil na Copa de 70. A Copa inteirinha está disponível no Google. Veja quantas vezes o Pelé driblou. Veja quantas vezes o Rivelino driblou. Veja quantas vezes o Jairzinho driblou. Veja quantas vezes o Tostão driblou. Veja quantas vezes o Clodoaldo, o Gerson driblaram. O gol do Brasil contra a Tchecoslováquia, o quarto gol, nasce de uma jogada onde o Jairzinho recebe uma bola, ele dribla 3 jogadores da Tchecoslováquia e faz o gol. Se é hoje, o cara para a bola, espera o time chegar. Espera o time. Estava muito afundado, muito atrás. Então o bloco que estava muito atrás precisa chegar na frente. Então o jogador não tem mais a iniciativa. A iniciativa. O gol do Gerson contra a Itália, o segundo gol estava 1-1 na final de 70, ele dribla o caboclo italiano lá e pá! De pé esquerdo, o Albertozzi, que era o goleiro da Itália, não consegue fazer a defesa. Então tá cheio de jogadas na Copa do Mundo de 70 com dribles. O brasileiro sempre foi conhecido no mundo inteiro por ser inventivo, por ser alegre. Era o samba futebol. O samba o que é? É uma manifestação cultural brasileira que denota o quê? Alegria. Alegria. Improviso. Você entendeu? Você pega o sambista, ele improvisa. O nosso futebol sempre foi conhecido assim. Agora, nós, infelizmente, resolvemos europeizar o nosso futebol. E nós acabamos com o nosso futebol. Na base, tá tudo assim. Compactado, o bloco... O Pedrinho, que hoje é técnico, presidente do Vasco. Tinha coisa mais chata do que o Pedrinho comentando jogo de futebol no Sport TV? Não tinha. O bloco baixo, o bloco não sei o que lá. Ah, Pedrinho, vai dormir, pô. É por causa dessas coisas de bloco, de não sei o que lá, que nós estamos nessa pindaíba danada, pô. Entendeu? Aliás, vou dizer uma coisa pra você, hein? Nas Copas que o Brasil foi campeão, os comentaristas eram Pelé, Zico. Hoje, é o Roger Flores. Vamos dar uma lida aqui no Superchat do Michelete, pode ser? Piorou tudo. Tudo. Eu tenho 67 anos. Eu não faço parte dessa geração, não. Eu faço parte da geração que foi campeão do mundo. Eu vi 3 Copas do Brasil. Vi o Brasil ser campeão 3 vezes em Copa do Mundo e vi um vice-campeonato. Eu vi 70. Gente, quando você pega o Pelé comentando um jogo, o Pelé fala assim, escuta, tá errado isso. Pô, é o Pelé. Aí quando você pega o Mané comentando o jogo e fala que tá errado, fala, se você jogava bola, você fazia o quê? Você jogou Copa do Mundo? Você jogou aonde? Então, tudo mudou, entendeu? Tudo mudou. Algo mais? Alguém quer? Não, o Sormani fechou muito bem. Penso exatamente igual. Sormani. Vamos dar uma lida aí, vai, igual. nos superchats. Não, superchat. Pô, não faz isso. Bom, seleção, que é a nossa pergunta? Isso é outra coisa. Os superchats que o pessoal já mandou, alguns já apareceram ali, mas vamos registrar. Vinícius Vicente manda 2 euros. Se precisamos de um 10, por que não Rafael Porque Veiga? não tá jogando bem. Boa resposta, Facicane, é assim que eu gosto. Também do Vinícius, mais 2 euros. Gerson é muito melhor que Paquetá. Aí eu concordo com você. Acho que todos concordamos. Eu acho mesmo. O Rafael Veiga teve lampejos nos últimos 3 jogos, desculpa. Desde a época do Fluminense. O Gerson é muito bom jogador, gente. Tá jogando pacas. O Gerson, no caso, era jogador do Fluminense. Gerson, inclusive, no mau Flamengo do Tite, era o único que se salvava, na minha visão. R$5 do Marcos Paulo, que é advogado. Você vai precisar, Facicane. Pode botar ali. Vamos lá. Bom, temos que lembrar que os brasileiros da atual seleção não estão acostumados a disputar títulos. Não tem casca. Pois a maioria joga em time pequeno. Isso, não tem casca. São os caras à frente é que estão acostumados. Só que para eles decidirem, a bola precisa chegar para eles. E o nosso meio-campo da seleção E brasileira... precisam jogar junto. É medíocre. Qual seria o ataque? Endrick, os 3 que nós estamos falando. Endrick, Vinícius Júnior e o Rodrigo. Mas aí você também não. O Igor Jesus tá jogando muita bola. Não, tudo bem, eu sei. Entendeu? Mas, por exemplo, só jogou o Rodrigo. Vinícius não Desculpa podia. Rodrigo, desculpa Endrick, mas assim, na boa. O Igor Jesus, o momento é do cara. Luiz Henrique, o momento deles. E acabou. Aguenta que também vai ser banco, sabe? Também fica muito só a teoria, porque o Real Madrid é legal. Pô, a gente defende aqui que os caras têm que jogar em clube grande. Mas se chega na seleção, o 10º jogo seguido, não acontece nada, banco, amigão. Banco, chega. Guilherme, R$10. Dorival não dá na seleção. Ele é o mais do mesmo
time precisando ganhar contra uma seleção fraca e ele só faz substituições 6 por meia dúzia. A Não única muda substituição nada. que ele não fez 6 por meia dúzia foi quando ele tirou o Abner, colocou o Martinelli, e o Brasil já jogava com 3 zagueiros mesmo, né? Então ele deixou aberto o Martinelli e o Luiz Henrique. Era o Luiz Henrique que estava lá direito, o Luiz né? Henrique. Foi a única coisa que ele fez diferente. Ele tirou e botou o Martinelli, deu mais... o lateral esquerdo. Tirou o lateral esquerdo e botou um atacante. Caio Damasceno, qual o sentido do Gerson não ser titular e sim um jogador que está correndo o risco de ser banido? Pois é, pergunte ao Dorival. Exato. E não só ele, não né? é só o problema de correr o risco de ser banido, que é algo que falo, altera, seleção claro, brasileira. o comportamento do jogador e O tal. discurso Mas é muito não bonito, joga bem também. porque o discurso é muito bonito na teoria, papapá, Tava mas a hora pensando que numa chega coisa. lá é outro sistema. Tá pensando numa coisa, eu tô criando uma situação. Imagine se o Paquetá estivesse envolvido com a manipulação de algum resultado da seleção brasileira. O Brasil não correria risco de perder ponto, hein? Porque ele fica fora da Copa do Mundo. Então, é isso Não, que mas eu eu tô acho que no Brasil não perderia ponto. O jogador seria punido. A punição é o jogador. É o jogador e não a... Tá, mas tudo bem. Mas se for algum resultado lá que não interessa pra Argentina, entendeu? Não, depende. Aí se o jogo é anulado, Manioto, por exemplo, o Equador entrou Com 3 a menos. com 3 pontos a menos por causa de uma inscrição bem lembrado, equivocada. bem lembrado. E a FIFA tem... Vocês estão entendendo, tá? Sim, Ó, sim. Paquetá, De repente pode chegar. Por favor, tomara que você não esteja envolvido com nada. Só tô falando porque, assim, isso se chama resguardar, entendeu? E eu tomaria todo o cuidado enquanto a situação não se define. Eu faria isso. Mateus E outra, você vê no rosto dele. Tava lá na Copa Abalado, América. Pô, abatido. o cara cabisbaixo, derrotado. Pô, o cara tá na seleção. O cara que tá na seleção tem que abrir um sorriso. É seleção brasileira. É o time mais conhecido do planeta. Pelé, Leônidas, Garrincha, Zico, Ronaldo, Sócrates, Ronaldinho, Romário, Rivaldo, entendeu? Todo mundo assim, ó. Caramba, sei lá, que coisa mais Deprimente. cretina, imbecil. Exato. Seleção é momento, Nossa. diz o Matheus Luz. Não Durante. adianta fazer a melhor eliminatória da vida e chegar na Copa, a bola bate na trave e não entra. Mas para disputar a Copa do Mundo, Matheus, precisa Pelo chegar menos lá, se né? classificar. Classificar. Marcos Zanetti, R$50. Muito obrigado, Zanetti. Eu acho que levou. Olá, apenas um Todo mundo elogio. aceita. Facincani, linda camisa retrô 98-99 da Noruega. Isso. Rekdal é o nome do jogador? É o Kiatio Rekdal, isso. Como é que ele chamava? Kiatio Rekdal. Fez um gol, inclusive, de pênalti Como é que é? Kiatio Rego? Rekdal. Rego? Não, Rekdal. Ah, Rekdal. Seleção esta que nunca perdeu pra Canarinha, é verdade? O Brasil teve em 97 um amistoso pré-Copa, toma 4-2 em Oslo, depois ele na Copa do Copa Mundo do Mundo perde também. perde pra Noruega. Tore André Flo. Tore André Flo, tinham os três, né? O Jorsten Flo, Tore André Flo e o Harald Flo. Perdeu pra Noruega na Copa de 98? 98. 98, o Brasil Do pega- pênalti do é Júnior verdade. Baiano. Júnior Baiano, que foi, todo Que mundo foi. disse que não foi, e apareceu uma câmera que mostrando que foi. Resultado que eliminou a seleção de Marrocos. Os marroquinos nesse dia queriam bater em todos os brasileiros que eles queriam. encontravam pela frente. Queriam. O Brasil fez esse favor para a seleção de Marrocos. Aliás, eu tenho Carlos as Machado. 4 camisas do grupo do Brasil. Você tem? Tem. A camisa da seleção de 98, essa do Marrocos, eu tenho a da Noruega, do Marrocos Da Escócia. e da Escócia, da abertura da Copa, que é linda. Carlos Machado manda R$2, que eu espero, sinceramente, Carlos, que isso não afete Não, o seu orçamento anual, tá bom? Não, fim de Deveria, semana, pois é. Deveria ter Não um limite atrapalha o de jantar dele, 5 atrapalhou. jogadores de fora do Brasil. Isso é difícil. viu, Mas é cara? um negócio interessante isso que ele tá falando. Ó, é o seguinte, nós vamos chamar. Mas, 5. a partir de agora, não mais. Aí o cara pega e vai na justiça. Ah, mas com base no que? O técnico não te convocou. Entendeu? Então, é isso aí. Vocês querem jogar na Europa? Vocês querem virar Enzo do futebol? Os caras querem virar Enzo. Entendeu? Nada contra. Quer ganhar dinheiro Eles também. querem ganhar dinheiro. Querem ganhar dinheiro. E querem virar Enzo. Porque esses caras são tudo Enzo. Esses caras que jogam na Europa. Então, ok, mas o limite é 5. Eu gostei muito da ideia dele. É uma ideia. Gostei muito da O ideia. David Nascimento manda 5 pau aqui pra dizer que não sei se sou só eu, mas não tenho mais vontade de ver essa seleção europeia B ou C jogar. Ontem dormi antes do primeiro gol. Espero que você tenha dormido antes do primeiro gol do Brasil. Se você Ele não não viu viu o antes do jogo. primeiro gol do jogo, você não ouviu nem o hino. Ou seja, ele dormiu antes do jogo, né? Exatamente. dormiu. Acabou- Já acabou a começou novela, 1-0 já pro dormiu. Dormiu Chile. na novela.
Graziano Thiago, R$5. Gente, pelo amor de Deus, o Paquetá não é jogador de seleção brasileira. O cara está para ser banido do futebol e como prêmio ganha uma convocação. Isso está em discussão mesmo. Graziano Thiago, que é São Paulino, né? Gente, se tem críticas a gente também, coloca aí, pô. Mais ou Dá menos. voz para quem também tá criticando a gente. Matheus, acho que o problema da seleção é a europeização. Não tem mais criatividade. O jogador se encontra em situações onde pode arriscar, mas prefere voltar à bola. Isso a gente viu muito ontem, Matheus, muito. Muito mesmo. Você vê, você não tem uma jogada da seleção brasileira, Sormani, Facinca, Flavinho, que o cara pega a bola e carrega a bola. Ontem o Gerson foi o único cara que fez isso. De carregar a bola mesmo, entendeu? Você dá 3, 4 passadas, como acontecia em 70, o que você faz? Você já quebrou a linha de marcação. Porque se você passa pela primeira linha de marcação, você já vai estar tirando um cara da outra marcação. E você pode ter o Guardiola do outro lado. E outra, hein? O Guardiola, que a gente fala que tá no sistema há um tempão, trouxe quem pra jogar na lateral direita, na ponta direita do City? Savinho. Um cara que quebra a linha. Que na porra do City quebra a linha e quando chega na seleção, faz menos. Ontem ele fez. Ele partiu pra cima lá do chileno e fez a jogada. Mas não deu pra entender porque que ele saiu, né? Então, mas ele tem que fazer 10 vezes, Sormani, isso durante o jogo, Facincani. Não é só uma vez, entendeu? Então, o nosso técnico, que é o Dorival, tem que... O Dorival deu uma entrevista falando que no primeiro... Agora dividiu o campo em 3, né? No primeiro terço e no segundo terço, tudo organizadinho. A partir do terceiro terço, que é no campo de ataque, já pra definir a jogada, você dá liberdade pro jogador. Nós não estamos vendo isso na seleção brasileira, pô. E isso o Guardiola defende. É tanto que quem jogou com ele fala isso. Não, no primeiro e segundo terço tinha que ser do jeito dele. Que é a história lá do Minelli lá atrás, né? Que também ninguém inventou nada. Ninguém inventou em 75 a gente já fazia isso daqui aqui, que parece que a gente não existe no futebol. Então, no último terço, deixa os caras fazendo o que eles querem. Pô, o Rodrigo ontem, o Rodrigo é um monstro no Real Madrid, velho. O que ele faz no Real Madrid... Eu achei que o primeiro tempo dele foi bom, o segundo tempo foi ridículo. Mas ele é muito mais do que esse jogador, pô. Mas esses técnicos gigantes, né? Tanto o Guardiola, o Klopp, o Mourinho, eles são amarrados aos próprios sistemas e filosofias. Eles não dão liberdade individual, né? São raras vezes... O Guardiola teve uma liberdade individual porque ele tinha o Messi naquele Barcelona. Não tinha como você não dar liberdade para um cara que era tão especial. Mas em todos os times depois daquele Barcelona que ele pegou, o Bayern e o próprio Manchester City, você vê que existe um conjunto, e não uma liberdade individual de um cara. O Mourinho, a mesma coisa. O Mourinho é um cara mais baseado... Técnico precisa estimular que os jogadores tenham iniciativa. O único técnico, pelo menos na minha visão, tá? Que dá essa liberdade, porque ele não é tão amarrado com os sistemas, ele é mais da velha guarda, e ele deixa o lado mais individual aflorar, é o Ancelotti. O Anderson Lopes e não só nesse atual Real Madrid. Em 2014, por exemplo, o Real Madrid dele era o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Sempre conosco, o Anderson diz que seleção é para jogador acostumado a levantar taça. Perfeito. Melhor convocar jogadores do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras, do que Botafogo ainda não levantou taça, mas está no caminho. Correto. Exatamente. Eu acho demais convocar os jogadores do Botafogo agora. Pelé Ramos. Acho loucura imaginar Vini, Rodrigo, esses caras fora da seleção. E não, Neymar. mas esses caras são acostumados a levantar taça. Boa pergunta do Benê Ramos. São bicampeões da Champions. Boa pergunta do Benê Ramos. Pô, concordo 1 bilhão Tá de sempre vezes. com a gente aqui. Ele também é outro. Ele é parecido com o do Benê Nunes. Você lembra quando... como é que era aquela música do Tim Maia? Eu sei de quem ele é parente. No lugar das mentos. Ele é parente do... Primo de quarto grau do Quesada. Quem? O Benê Ramos é parente Benê de quarto Ramos. grau do Quesada. Ele pergunta para nós outros. Leandro Ramos. Vocês também acham, o que indica que ele acha, que essa é a pior seleção brasileira dos últimos 50 anos? Olha, eu 50 acho, anos. Então vamos localizar, então, no tempo. Estamos falando de 74 para cá. Pô. A seleção de 74 não era ruim. Não, a seleção de 74 foi quarta colocada na Copa do Mundo. Era um ótimo time. Exatamente. Tirando a ausência do Pelé, era um time que tinha Rivelino, tinha Jairzinho, tinha o Paulo César Caju, Luiz Pereira, tinha o Luiz Pereira, tinha o Leão, tinha o Marinho Pérez, tinha vários jogadores. Aquela seleção é uma das maiores seleções de grupo, das coisas mais lindas do... Então, de mesmo não tendo 74 pra Pelé. cá, seria essa a pior seleção brasileira? Eu acho. Eu acho que a do Leão com Leomar, Nildo... Não, mas aquela lá não chegou a disputar a eliminatória, nada, né? Ela jogou uma Copa das Confederações. Lele, olha. Confederações? Uma Copa das tomou pau Confederações. no Japão e na Jogou lá Coreia. no Japão, em 2001. Antes da Copa. Depois do Leão veio o Mas olha, Lele, se você pegar Bosco Russo, Leomar e Nildo.
Pelo amor de Deus. Mas, ô Lelê, se você pegar... Não, você tem razão. Não, pelo amor de mas Deus. assim... Não, você tem razão. Ué? Mas pega aquela escalação... Essa seleção, por pior que seja, tem o Vinícius, tem o porra, que Rodrigo. isso. Qual era esse time de 98 do Leão? Fala ele aí. Lê aí. Deixa eu ver, peraí, porque eu não lembro de Lê aí. cabeça. Ó, Vai Benê, nós comentando que eu vou estamos levantar aqui. discutindo a sua pergunta com mas você tinha com alguns nomes empenho. que eram legais, cara. É... Tinha Alex nessa seleção. Enquanto isso, o Alex nunca Marcos jogou nada na Gonçalves manda 5 Mas era o pau aqui Alex, pra né? dizer que essa seleção não sorri. Concordo 100% com você. Aliás, a gente não vê a seleção brasileira sorrindo faz muito tempo. Não tem prazer de jogar, não tem base no futsal. convocação dessa seleção. Pera, eu não tô lendo. É diferente dos atletas de gerações passadas. Concordo muito com você, Marcos Gonçalves. Acho que é uma seleção tristonha. Fala, Facinca. Aqui, ó, pelo menos é o que tá... Só leia a escalação. Tá. Depois não vai comentar jogador por jogador. Confira a lista dos 23 convocados para a Copa das Confederações no Japão, tá? 18 de maio de 2001. Goleiros: Dida, Carlos Germano e Fábio Costa, todos bons. Laterais: Zé Maria, era muito bom. Jogou Evanilson, bom jogador. Aí o César do São Caetano, que no momento estava voando baixo na época, mas aconteceu. E Léo, ótimo. Zagueiros: Lúcio, Edmilson, campeão do mundo. Caçapa, era bom zagueiro. E o César da Portuguesa, tava no Rennes da França. Volantes: Vampeta, bom. Aí teve o Leomar, que foi a novidade. Júlio Batista, jogou no Real Madrid. E o Fábio Roquembar do Inter, depois jogou no Barcelona. Meias: Robert dos Santos. Zé Roberto, o Zé. Ramon, tava no Fluminense, que era do Vasco. E o Wagner, que era muito bom jogador, mas era meio pancada do Celta, que era o Wagner do Vasco de São Paulo. Não, vai jogar no Santos, pô. Vai Também jogar no jogou, Santos. não, mas Sim, nessa ele convocação jogou com tava no o Giovani. Celta. Sim, era bom Sim. jogador. Filho do Zé Rubens. Exato. Atacantes: o Elber, do Bayern, porra. O Washington, da Ponte, tá? Sony Anderson, do Barcelona, Lyon. E o Magno Alves, do Fluminense, que era outra invenção. A lista era ótima. Não era ruim. Não era ruim. Não é ruim. Não era ruim. Não vou dizer que era Olha, ótima, mas não ótima é não ruim. é. Ótima por padrão Né? atual, comparado com hoje. Porque você está Mas falando dos jogadores do Bayern. Essa de hoje é pior do que essa Claro você que é falou. pior. Então é o seguinte, então estamos chegando à conclusão. Só os 3 goleiros. O Benê Ramos... Não, eu não acho, não. Tem- Eu você acho não acha? essa daqui, eu acho mais embora você acha tenha melhor essa do- 4 jogadores campeões do mundo, né? Você tá falando de Edmilson, Vampeta, Dida e tal, né? Tem mais um aí. Mas, pô, Fábio Roquembar, Carlos Miguel, Gustavo Neri. Gustavo Neri? Não. Gustavo Neri tava nessa seleção. Aqui isso aqui é a primeira lista. Não, né? gente, Alguém eu deve tô- ter sido Não, colocado. pega um jogo do Brasil. Não, lá. eu tô falando da Copa das Confederações. Isso. gente. Então, mas Qual essa foi é o a time que jogou? Vai Brasil lá. e Camarões, vai. Brasil e Vai. Camarões. Dida, Zé Maria, Lúcio, Léo e Edmilson. Quem é esse Léo? Edmilson e Léo Léo. do Santos. O Léo do Santos. O Léo não é zagueiro? Ele é Não, lateral esquerdo. tudo bem, que Ah, tá aqueles- Léo aqui. Edmilson e Léo, velho. É Edmilson e Lúcio. Tá aí, Léo. Lúcio, Edmilson e Léo. Leomar, Vampeta, Ramon. Esse Ramon aí, né? Esse Ramon, hein? Ramon. E não era jogador de seleção, jogador Wagner, que era do Santos. Wagner também não era jogador de Sony seleção. Anderson, ok. E o Washington Coração, valente. time que eu escalei. Aí, Carlos Germano. Não, agora eu tô dando banco, Facinco. Olha só. Carlos Germano, Fábio Costa, Evanilson, o César Belli, Cláudio Caçapa, Gustavo Neri, Carlos Miguel, Robert, Fábio Roquembar, Júlio Batista, Leandro Amaral e Magno Alves. Provavelmente duro, alguém hein? foi cortado, né? Tá, Lelê? duro, hein? jogador da portuguesa. alguém aí, deve ter Leandro sido Amaral cortado, e o César. é isso. É duro, hein? Mas não vai mudar. Então, isso que eu tô Vamos dizendo. lá, vamos em frente. Mas o Cristiano Leandro Augusto. Amaral, na época, foi pra Fiorentina. Eu não tô dizendo que eu adorava o Mas o Leandro Paquetá Amaral. joga na Premier League. É. Leandro Amaral e César, 2 ex-portugueses estavam nessa seleção. Olha, não, o Zé Maria. é português. Zé Maria devia ter ido pra Copa. Zé Roberto. Zé Maria. O Zé Essa- Maria calma, perdeu a Micheletti. vaga para aquele cara que imitava o Galo lá, o Zé Carlos, Carlos. lembra? Da Copa de 98. Calma, Mica, estamos aí, estamos só discutindo aqui. Cristian Augusto, R$10. A seleção brasileira é o reflexo do futebol brasileiro, reflexo da CBF. Futebol é muito mais do que vemos dentro das 4 linhas. Organização, CBF só quer as estrelas, só quer as 5 estrelas. Ah, e não lembrando entra em que campo. essa Vamos lá. Copa das Confederações, que Sada sabe bem. Acho que você foi pra lá, não foi? Não, Lelê? não, me essa tiraram na você última foi hora depois, lá. tá? Enfim. Essa Copa, alguns dos principais jogadores do Brasil pediram férias e não atuaram. E o Leão queria chamar os caras. Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo não tava porque tava machucado. Romário e tal. O Leão ia chamar todo mundo. E aí os caras pediram férias, porque o Campeonato Brasileiro começava depois da Copa das Confederações, era o formato anterior, e a temporada da Europa da mesma forma.
E aí o Leão falou, pô, mas os caras querem festa, a CBF, não, leva lá, ô Leão, né, o Ricardo Teixeira, leva lá que tá tudo tranquilo, a gente garante aqui, não sei o quê. Foi lá, tomou pau, foi demitido em Narita. Marcelo Ramos, 27,90, o último superchat. Miguelito, titular na seleção da Bolívia, fez um golaço ontem na Agora Colômbia, eu quero ouvir. jogando no aspirante do Santos. Até quando vamos aguentar o Carille? Vamos falar disso. Eu adoraria que o Carille fosse para o Corinthians. Por quê? Não, mas peraí, você fala toda hora que é Corinthians. Não, porque eu gosto do Carille, que é Corinthians, Mas você quer velho. mandar pro Corinthians? Não. Obrigado. Eu entendi que você queria mandar o Carille pro Carille.